Muito bem, vamos em frente. Vamos em frente para continuarmos nossa reflexão. Eu falei que mediador significa intermediário. Estamos trabalhando um pouco 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 5º, tá bom? Mediador significa intermediário, função que pode variar de acordo com a finalidade exercida. Então, uma pessoa pode ser mediadora, pode ser intermediária, para reconciliar duas pessoas, para transmitir uma mensagem de uma pessoa para outra, para julgar uma questão entre pessoas ou grupos, para pedir uma coisa em nome de outra pessoa. Varia. O nosso desafio aqui é estabelecer em que sentido o apóstolo São Paulo está dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Repito, não deturpe as coisas. Nunca a Igreja Católica disse que há um outro mediador entre Deus e os homens. Neste sentido aqui. Vamos chegar lá. É só um, não é dois, não é três. Não é 1,5. Não são 1,5. É apenas um. Não venha ensinar a Igreja Católica a manusear a Bíblia, porque ela sabe como. E você sabe disso. É exatamente porque você sabe como a Igreja Católica manuseia a tradição escrita, através de um magistério, através de uma tradição, que você quer deturpar. Você quer mostrar o contrário, que é exatamente para desvirtuar e descredenciar a verdade. Exatamente porque você sabe a força que a igreja tem e a seriedade com que ela manuseia o livro, que você deixa a palavra de Deus para seguir a palavra de homens. Essa é a verdade. A interpretação dos homens. Dos homens que não trabalharam na Bíblia, dos homens que não estavam lá, dos homens que não levaram 300 anos para definir o cânon, os 27 livros do Novo Testamento. Não, já pegou o livro pronto, tá aqui, ó. Prontinho aqui. Agora vamos deturpar, agora vamos bagunçar. Foi a Igreja Católica que empreendeu essa missão de 300 anos para definir o catálogo, a lista canônica dos livros que comporiam os 27 do Novo Testamento. Não, mas isso não presta. Agora foi o que Lutero disse. Não, vamos tirar esse, vamos tirar esse, vamos tirar esse, vamos tirar esse. Isso aqui tem que ser queimado. A carta de São Tiago tem que ser queimada, é carta de palha. Queimada. Então, esse está certinho, esse está correto. Hein? Me diga, você que lê o Apocalipse, você que lê Judas, João, você que lê Hebreus, você que lê Tiago, o que você me diz desses livros? Você não fala nada que Lutero quis arrancá-los? O que ele disse desses livros? Não é desonestidade? E a pessoa ainda diz que dá lugar à palavra de Deus, não à palavra de homens.
Meu Deus, que incoerência. Que incoerência. Então, vamos lá. O mediador significa intermediário. Deus serviu-se ao longo da história de inúmeros mediadores. Vimos Deuteronômio capítulo 5, versículo 5, que Moisés foi colocado como mediador entre Deus e os homens. Gálatas 3, do 19 ao 20. Ele já está até aqui. Gálatas 3, do 19 ao 20, que é que diz aqui. Para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Foi esse medianeiro? Ora, o medianeiro não é de um só. Só tem uma parte aqui? Se só tem Deus aqui, não tem mais nada, vai ser mediador de quê? O mediador só pode, primeiro, a lei de Deus, por meio de anjos, ela foi colocada nas mãos de um medianeiro. Segundo, observe que este mediador, este intermediário, estes mediadores e estes intermediários, eles são necessários. A gente tem que ter cuidado. Precisamos ter atenção. Só há um Deus e só há um mediador. Entre Deus, em que sentido? Nós precisamos verificar em que sentido só há um mediador entre Deus e os homens. Porque obrigado, nós temos que dar uma parada. Falei em um vídeo aí, antepenúltimo, não sei. Tá bom? Eu posso argumentar aí. Para que o mediador viesse, Deus precisou de Maria Santíssima? Que história é essa? Que só um mediador? Não. Não. Será que Deus é analfabeto? Deus é impotente? Por que ele não mandou, ele não encarnou-se de outra forma? Não manifestou-se no mundo sem esse processo de encarnação? Ela foi o caminho para que o caminho chegasse a nós. Ela foi a porta, ela foi a escada. Então é necessário que venhamos dar atenção ao texto. Em que sentido? A lei de Deus é colocada nas mãos de mediadores. Só existe mediador, só tem lugar para um mediador se houver duas partes. Se não há duas pessoas, se não há dois grupos, se não há um conflito, para que um mediador? Neste sentido, que uma pessoa pode ser mediadora, intermediária, para transmitir uma mensagem de uma pessoa para outra. Moisés recebe a mensagem de Deus, transmite ao povo. Os profetas, todos os profetas que transmitiram as mensagens, os avisos, os ensinamentos de Deus aos homens, também são mediadores. E neste mesmo horizonte, São Paulo coloca-se. Leia 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 20, quando ele também está na posição de mediador. Porque ele se coloca, 2 Coríntios, capítulo
5, versículo 20, o que é que ele está dizendo? Eu vou comprar uma Bíblia de letra bem grande para mim, porque 5:20. Olha aqui o que ele está dizendo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. O que é um embaixador? Não é um intermediário? Não é um mediador? O embaixador do Brasil lá em Portugal não é, de certa forma, o presidente do Brasil lá em Portugal? O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, o que ele é? Ele está representando quem? Abraão, Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Ele serviu-se de um servo, aquele que estava sobre os seus celeiros, aquele que era administrador de toda a sua casa, ou seja, de todos os seus bens, de tudo que ele possuía. Provavelmente foi Eliezer. Inclusive, Abraão pensava que toda a sua fortuna ia ficar para ele, uma vez que Deus não lhe tenha dado filhos. Ele serviu-se daquele servo, veja lá em Gênesis capítulo 24, para que ele fosse a sua terra, Padã Arã, porque ele não queria que Isaac tomasse esposa cananeia da terra na qual ele estava habitando. Isso que é problema para os judeus, né? Então ele serviu-se de um mediador. O seu servo, aquele no qual ele depositava toda a confiança, para que ele fosse buscar uma mulher para o seu filho Isaac. Aquele servo foi mediador entre ele e Rebeca, entre ele e a família de Rebeca. A parentela de Abraão, porque o servo foi a parentela dele, não só a terra dele, mas a parentela dele para escolher. Então Abraão se serviu também de um mediador. Observe, amados, observe que mediador, intermediário, mediadores e intermediários, eles são necessários da nossa vida. Quantas pessoas que hoje estão casadas, anos e anos de casados, mas tudo começou porque você colocou, naquele tempo que ainda tinha isso, né? Umas 2 palavras, entrega para aquela. Me apresenta, porque quem é aquela menina? Quem é aquele rapaz? Esta função, a nossa vida está cercada de intermediários e de mediadores. E isso está na história bíblica, na economia da salvação. Jacó, Gênesis 32, 3. Seguintes. Ele estava voltando lá da terra lá do tio dele, do Labão, rico, poderoso, mas ele sabe como ele foi para lá. Ele havia enganado o irmão por 2 vezes. Saul disse: nós vamos se acertar. E ele fugiu. No retorno, 20 anos depois que ele está retornando poderoso, ele disse: pronto, Deus me deu tudo isso para quê? Para eu perder agora, porque eu vou perder a vida, não vou desfrutar mais disso tudo, porque meu irmão vai me matar. Agora não tem para onde. Ele serviu-se, ele chamou alguns dos seus servos
dos seus colaboradores, para que eles fossem encontrar Esaú e lhe levasse uma mensagem, um recado. Não foi isso? A Bíblia está cheia de mediadores, de intermediários. E com toda certeza isto aqui vai longe, queridos. Vai longe porque intermediários, porque mediadores fazem parte da nossa vida. E Deus é o maior produtor de intermediários, é o maior produtor de mediadores. Ele que poderia tudo e que pode tudo, ele que não precisa de ninguém para nada. Ele quer precisar de cada um de nós. Ele precisou de Abraão, ele precisou de Noé, ele precisou de Moisés, ele precisou de Davi, e a lista é longa. Deus é o maior produtor de mediadores, de intermediários. E na maioria das vezes, queridos, ele escolhe esses grandes intermediários, esses grandes mediadores, quando eles ainda estão no ventre materno. Eu não sei quantos meninos Faraó matou lá no Egito. Não sei. Mas uma coisa é certa. Quando chegou com Moisés, Deus disse: esse aí não. Esse aí eu escolhi. Eu vou precisar, esse aqui você não vai tocar, Faraó. Porque eu tenho algo para fazer através dele. Eu quero que ele seja um intermediário entre mim e esse povo que está escravizado. Eu quero que ele seja um mediador. Eu quero que ele conduza esse povo desse regime, desse sistema de escravidão a uma terra que mana leite e mel, que eu vou dar. Moisés foi colocado lá naquela cesta, lançado ao rio. E Deus disse: não se preocupe não, eu cuido, eu protejo. Eu preciso. Deus é o maior produtor de mediadores, de intermediários, e não pouco ele os escolhe quando ainda estão no ventre. Isso aconteceu com Isaías. Isso aconteceu com Jeremias. Ainda no ventre te conheci. Ainda na madre eu te escolhi e as nações te dei por profeta. Eu quero que tu sejas um intermediário. Eu quero que tu leves a minha palavra. Eu quero que tu sejas um mediador. Entre esse povo e eu. Eu quero que tu transmitas a minha palavra, a minha mensagem. Eu te escolhi ainda no ventre. Eu te conheci ainda no ventre. Eu te teci, eu te formei para que tu sejas um intermediário entre eu e esse povo. Olha, meu irmão amado, meu irmão querido, termino esta reflexão aqui, vamos prosseguir, mas dizendo-te, cuidado. Porque Deus pode estar te escolhendo para ser um mediador ainda agora. Eu estou com 40 anos. 60, 70, 80 anos. Não esqueça que Abraão, Sara, já eram velhos.
Isabel, Zacarias já eram de idade avançada. Os velhos ainda darão muitos frutos. A sua história ainda não terminou, ainda não acabou. Deus pode ter te escolhido desde o início, te chamado para uma grande missão que ainda não foi atualizada, ainda não foi concretizada. Você está casando hoje, está namorando hoje? Atenção! A união de vocês pode ser em função de um grande mediador, de um grande intermediário, que Deus quer que venha dessa relação. Papai, mamãe, tenhamos cuidado e prestemos atenção, porque a nossa casa pode ser a forja, a oficina, onde um grande mediador, um grande intermediário está sendo forjado. Atenção, mamãezinha querida. Atenção. Cuide bem, ame bem esse fruto que está no teu ventre. Porque ele pode muito bem estar na casa de um grande mediador, de um grande intermediário entre Deus e os homens para este momento da história. E vou te dizer mais uma coisa, e termino. Não importa se vão te jogar na água. Não importa se vão te jogar, se essa criança vai ser jogada na lata do lixo. Se Deus a chamou para ser um mediador, para ser uma medianeira, pode ter certeza que não tem lata de lixo, não tem rio que consiga te destruir, que consiga te matar. Aquele que te escolheu, ele é poderoso para te guardar, para te proteger, para levar a termo e a cabo a obra que ele tem através de ti. Em que sentido? São Paulo está dizendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Em que sentido? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Volto com este tema no nosso próximo vídeo.